Maristela, um assunto que infelizmente a gente não gostaria de estar falando, um respeito com as mulheres. A gente quer aqui trazer esse assunto para debate justamente com aqueles que nos assistem, porque casos assim, declarações dessas, Maristela, elas vêm só para aumentar o índice de criminalidade, de desrespeito com as mulheres, quando que muitas vezes a gente percebe um número crescente de violência contra as mulheres. Não dá para acreditar que em pleno 2020 a gente ainda perceba que algumas pessoas acreditam que mulher pode ser de fato assediada, que mulher não pode ser respeitada pela roupa que usa, pelo desejo que tem. Infelizmente, esse assunto volta a ser discutido, hein, Maristela? E frente a tudo que a gente já conquistou, né, Fernando, dá para chamar de retrocesso isso daí. Então a gente volta agora a falar de uma polêmica que tem dado o que falar aqui no estado, uma postagem no Facebook do deputado Gessé Lopes que ofendeu grande parte de pessoas, principalmente as mulheres, né? O parlamentar, ele critica uma ação do coletivo Não é Não para imprimir tatuagens para serem usadas pelas mulheres durante o carnaval. O texto aí gerou críticas e também discussões sobre o sentido de assédio e importunação. Olha só. Na postagem, o deputado Gessé Lopes se manifesta contra a campanha do coletivo Não é Não, com a indagação: quem, seja homem ou mulher, não gosta de ser assediado? O post teve mais de 1000 compartilhamentos e dezenas de comentários. Após a polêmica, em nota o parlamentar diz que a palavra assédio, entre aspas, tem o intuito de falar sobre ser cantada ou paquerada e não fazer apologia ao assédio. Também diz que não acredita que um crime possa ser combatido com uma tatuagem, o que as integrantes do coletivo que organiza a campanha discordam. Fazer as tatuagens temporárias como uma forma tanto de estampar no corpo, que é onde a gente sofre esse assédio, a posição contrária a essa agressão, quanto também fortalecer uma rede de apoio entre as mulheres, entendendo também que o carnaval é um período onde a gente está um pouco mais acessível a essa violência, porque tem toda aquela ideia de que no carnaval tudo pode, que a gente sabe que não é bem assim. Por lei, assédio e importunação são considerados crime, com uma interpretação clara. Configura o crime quando a mulher quando ela não consente esse tipo de galanteio ou qualquer tipo de ação, de qualquer tipo de investida do homem, entendeu? O crime ele se configura a partir do momento que ela não aceita. Isso é o que diz a legislação. A lei que considera importunação sexual um crime foi sancionada em setembro de 2018. Em um ano, em setembro de 2019, foram 792 casos registrados em Santa Catarina, 92% deles contra mulheres e 96% aqui em Florianópolis. Mas e na prática, qual é o limite entre a paquera e o assédio? Toda mulher já sente no modo que eles falam, né? Até quando a gente está passando na rua, o modo que as pessoas falam a gente já sente, é muito ruim. Por exemplo, quando a gente sai da noite aqui também, às vezes, ontem mesmo teve um caso que eu estava na beira-mar e um carro parou, ficou me chamando para entrar no carro. E eu falei que não e ele insistindo. Eu acho que quando leva para um lado mais apelativo já é assédio. Varia muito de intenção, né? Tu percebe quando a intenção não é apenas o elogio e vai muito além disso. Tem um limite de uma cantada, de tu falar uma coisa, dar uma elogiada e de tu falar alguma coisa vulgar, que ela vai ficar com medo, vai se sentir, né? Isso. Se ela não quer, tem que sair e seguir. Você sempre pede, faz um elogio e respeitar a contrapartida que venha o não. Beleza, toca a vida, respeita e parte para outra, né? Por isso, seja antes, durante ou depois do carnaval, vale o respeito e a empatia para homens e mulheres. Olha, eu ia começar a entrevista de agora dizendo, nós temos um assunto importante para as mulheres, mas não. É um assunto que interessa ou deve interessar a família toda, os homens e até as crianças aí, né, da casa. É o assédio, né? Esse assunto aí que está gerando toda essa polêmica. Eu vou fazer uma pergunta. Eu gostaria que vocês tentassem responder aí em casa. Vocês sabem o que essa palavrinha assédio ela quer dizer?
Olha só, no dicionário diz o seguinte: insistência inconveniente, persistente e também duradoura. Tá ali, ó, vocês estão vendo o que está dizendo em relação, claro, a alguém, né? Abordando ou mesmo cercando essa pessoa. Ação de cercar, de colocar cerco ao redor do que se quer conquistar. E aí, a partir desse significado, a gente já consegue tirar muitas conclusões, né? Já diz muita coisa. Mas, para dizer mais ainda, nós convidamos 3 mulheres que entendem muito desse assunto para vir aqui hoje, que é a Rejane Sanches, ela é presidente da Comissão da Diretoria da Mulher da OAB Santa Catarina. Estamos também aqui com a Mari do Brasil, que é membro do movimento Não é Não, e também a Vera Gasparetto, que é antropóloga, jornalista, entende muito desse assunto. Sejam as 3 muito bem-vindas aqui ao SBT Meio-Dia. Obrigada. Antes da gente começar essa discussão, agora que a gente entendeu de fato o que a palavra assédio quer dizer, e a partir de toda essa polêmica, né, por conta do deputado Gessé Lopes, Rejane, explica pra gente o que é considerado assédio aos olhos da lei. Exatamente o que você disse. Né, que é toda a insistência, toda a conduta que tem o intuito aí a lasciva, que a gente chama, que é, na verdade, o desejo sexual do outro e que não é consentido. Isso é um assédio. É claro que daí dentro do direito do trabalho ou dentro de uma outra área específica, até no direito penal, tem a questão também da hierarquia, quando alguém quer ter alguma vantagem sexual em relação ao trabalho, alguma coisa nesse sentido. Mas o assédio é exatamente aquilo que você disse anteriormente, que é a insistência em relação ao outro com um desejo aí mascarado, né? Mas que não é consentido. É claro que a gente vê hoje muitas pessoas falando, isso é assédio, isso não é, mas calma lá, isso pode ser elogio, né? O próprio deputado disse num dos depoimentos dele, de que a gente tem que tomar cuidado para não confundir a paquera, o elogio com o assédio. Mas eu acredito que a própria Mari aqui pode contar, ela que é do movimento Não é Não, que existe uma grande diferença e nós mulheres sabemos muito bem disso, né, Mari? Boa tarde para você. Boa tarde. A gente tenta sempre esclarecer essa questão, é um dos pontos focais do nosso coletivo, de informar as pessoas, de reeducar a população, para que todo mundo conheça um pouco melhor as diferenças entre uma paquera e um assédio. Como você disse, todas as mulheres sabem muito bem, normalmente, identificar quando passa a linha e não é mais um elogio. Então, tem algumas coisinhas que são bem básicas, que acho que é unanimidade, que é puxar o cabelo, agarrar a força, beijar a força, chamar de alguns nomes pejorativos, como vagabunda, por exemplo. São todas questões, assim, ações que são assédio, que vão incomodar a pessoa e podem causar sensação de desconforto, de humilhação, que aí já realmente se enquadra como um assédio. Às vezes nem precisa encostar na pessoa para já ser assédio, né? O verbal ali mesmo, né? Se a pessoa já se sentiu ofendida com aquilo ali, já é considerado assédio e já é crime, né? Claro, sem dúvida. Sem dúvida. Agora, Vera, você como uma estudiosa também do assunto, é muito triste a gente chegar em 2020 agora e ver uma situação como essa, né? E ainda que existe uma discussão sobre isso e pessoas que ainda pensem dessa maneira. Dá para dizer que é um retrocesso, né? No que diz respeito à conquista feminina, né? Principalmente vindo de um parlamentar, né? Que é uma pessoa pública, uma pessoa que deveria justamente dar o exemplo para a sociedade, como você muito bem colocou, que não é só para as mulheres, é para as famílias se repensarem, as pessoas, inclusive as pessoas, né, que se dizem cidadãs de bem, que nesse país está vivendo hoje um grande ataque em relação a essas questões de gênero e tanto aos estudos feministas e de gênero, como também as lutas das mulheres feministas, né? Que desde jovens, como a Mari está aqui, como outras tantas mulheres que vêm ao longo de tantos anos, historicamente, fazendo a luta pelos seus direitos, né? E na legislação a gente já conseguiu bastante avanços, como muito bem colocado, contra leis que foram resultado de denúncias, de reivindicações, de vozes que não mais se calaram. E um exemplo como esse, que é um mau exemplo que foi feito, ele é, na verdade, uma tentativa de nos silenciar, porque o não é não existe, né? Assim como as atrizes de Hollywood tiveram a coragem, né, de tirar o véu que cobria todo aquele assédio, todo aquele crime que é cometido contra as mulheres em várias circunstâncias. Vejam que esse tipo de exemplo silencia as crianças, as meninas que são, segundo os dados, que eu não preciso aqui repetir, mas são dados
alarmantes sobre a violência que as crianças sofrem dentro das suas próprias casas. O assédio é também um tipo de abuso, porque ele passa dos limites do conforto, ele passa dos limites. Então, veja que no trabalho, né, nós temos o assédio moral, a perseguição por causa das hierarquias. A gente até pode dizer, né, Vera, que no ambiente de trabalho, ambiente profissional, até se a doutora que puder confirmar isso pra gente, é um dos ambientes onde mais acontece esse tipo de assédio, justamente pela hierarquia ali dentro do trabalho, diferença de cargos, muitas vezes em troca de um aumento salarial ou de uma promoção no trabalho ali mesmo. Exatamente. Isso deve ser dá pra dizer que está entre os mais vistos ali? É recorrente. Assim como o assédio moral no ambiente de trabalho, essa questão hierárquica, né, mas o assédio sexual em relação às mulheres é muito frequente, infelizmente ainda. Mas isso tudo agregado aí a essa cultura que a gente ainda continua vivendo, a gente continua ainda, infelizmente, essa cultura que continua sendo sustentada por algumas falas, não é? Enfim, que é uma fala misógina, né? Uma fala machista, e aí a mulher acaba sendo, como o indivíduo mais vulnerável dessa relação, acaba sendo a vítima principal desse tipo de situação. Agora, Mari, a campanha Não é Não, né, o coletivo Não é Não, começou pequenininho em 2017, hoje eu estava lendo uma notícia que já vai chegar aí a 15 estados aqui do Brasil. Exato. E a meta de vocês esse ano é espalhar aí 200 mil tatuagens como essa no Carnaval agora, mas é uma campanha para levar para frente, né? Não ficar só no Carnaval, né? Com certeza, com certeza. A campanha nasceu em 2017 no Rio de Janeiro e lá foram distribuídas 4 mil tatuagens naquele primeiro ano de 2017. Em 2019, a gente já distribuiu 186 mil tatuagens em 9 estados diferentes. Hoje a gente, na verdade, tem a intenção de levar até 16 estados diferentes, não é nem 15, são 16. E aí com presença fora do Carnaval também, dependendo das festas que são mais populares em cada região. Então, é focado no Carnaval, foi ali que nasceu, inclusive enxergando que o Carnaval é um momento onde mulheres estão mais vulneráveis a esse tipo de abordagem, a esse tipo de agressão, por uma questão do entendimento de que no Carnaval tudo pode, que a gente sabe que não é verdade, respeito deve existir em todos os momentos do ano. Mas, enfim, é realmente um movimento que visa uma reeducação que é para o ano todo, é para a vida toda, para que a gente possa construir um Brasil mais seguro daqui para frente. Uma mudança de cultura também, né? Exato, exato. Agora a gente está falando aqui e isso é um assunto que a gente vê todos os dias. Muitas vezes a gente nem se dá conta de que isso é assédio, a gente vê como uma notícia triste ou alguma coisa assim. E olha só o que aconteceu, esse caso que eu vou contar para vocês agora, até quero que vocês analisem, né? Que uma mulher, ela teve o carro incendiado pelo ex-companheiro durante a tarde de ontem em Taió, no Alto Vale do Itajaí. A vítima, ela estava na delegacia de polícia da cidade requisitando uma medida protetiva contra o ex-marido, enquanto do lado de fora, o homem, ele viu o carro da mulher ali estacionado e ateou fogo no veículo. E após o crime, ele ainda furtou um carro e fugiu. Ele foi preso em Mirim-Doce, que fica a 15 quilômetros ali de Taió. Ele foi preso em flagrante pelos crimes de furto e por expor perigo à vida, integridade física ou o patrimônio de outras pessoas também. Então, assim, no momento em que ela fazia a denúncia, em que ela buscou ajuda, né, do poder público, ele foi lá e ateou fogo, enfim, né, dá para ver que é uma pessoa totalmente fora de si, né, depois já foi presa aí, enfim, em flagrante ali em seguida. E aí a gente vê que muitas mulheres passam por isso e têm medo, muitas vezes, assistindo notícias como essa, de fazer a denúncia, porque é aí que eles saem, né, totalmente perdem a noção, não é mesmo? Mas intimida, né? Mas é muito importante que as mulheres, elas tenham a consciência de que essa intimidação e esse medo só traz mais mal para elas. Então, quando acontecer, quando tiver algum risco, quando tiver sobre alguma ameaça, é claro que só quem está na pele é que sente, na verdade. Mas não se desanime, não desestimule, faça sim a denúncia, procure uma delegacia, procure ajuda, comunique a família. É claro que daí a família tem um papel muito importante, que muitas vezes as famílias também não contribuem, não colaboram, ao contrário, né? Acabam culpando a mulher, isso tudo em razão daquilo exatamente que nós estamos conversando aqui, né? Que é essa noção equivocada, no mínimo equivocada, de que a mulher é posse, que a mulher é propriedade, e então pode-se fazer tudo em relação à mulher e que, enfim,
Tudo é permitido. O medo como uma construção social que nós falávamos, esse silenciamento, porque desde criancinha não há espaço para esse diálogo dentro de casa, depois na escola, querem tirar agora gênero do currículo escolar, que na verdade gênero o que é? É discutir sobre as relações entre homens e mulheres, a construção sociais, e depois nós vamos para nossos espaços de trabalho e também não podemos falar porque somos perseguidas, e depois nós vamos para a universidade e também não podemos falar porque somos assediadas, e depois nós estamos na rua e não podemos dizer não é não. E daí nós temos um parlamentar que deveria dar exemplo e que vem dizer que nós também não podemos falar. Então a nossa luta é para falar, a nossa luta é por políticas públicas que possam ter leis que efetivamente funcionem e que nos protejam de todas essas mazelas que o patriarcado, porque isso é uma representação do patriarcado, impõe sobre as mulheres. Muito obrigada pela presença das três aqui, a Rejane, a Mari e a Vera. E deixar claro uma coisa, não é não. Não é não. Muito obrigada. Só sobre a nossa campanha, um minutinho, aproveitar esse espaço para divulgar. A gente está com a campanha Não é Não no ar, que é pelo canal da Benfeitoria, www.benfeitoria.com/canal/não é não. E por lá as pessoas podem contribuir com as nossas campanhas. A gente tem 2 dias restantes para garantir que a campanha seja efetivada em Santa Catarina. Então é muito importante que todo mundo que concorda contribua com o valor que o mínimo que seja, né, Mari? O mínimo que seja, R$10 já ajuda muito. Já ajuda. Obrigada, menina, pela presença de vocês. Boa tarde. Fernando Machado. E os homens, né? Muito linda essa discussão. E a gente podia estar aqui recebendo essas mulheres tão inteligentes para discutir algo mais positivo, né? Que não interferisse na vida das pessoas de forma tão grave que muitas vezes pode levar à morte. Mas, infelizmente, é necessário. E parabéns para elas que se colocam à disposição para isso, não é mesmo, Maria Estera? Muitas pessoas não têm essa coragem. E para os homens, né, minha gente? A Maria colocou aqui a opinião dela no começo dessa conversa. Para os homens, mais vergonha na cara. Mais vergonha na cara é o que eu posso falar para essas pessoas que vão para a rua, querer incomodar a mulher, por exemplo, numa festa de carnaval. Cabe um pouquinho de respeito. Pensa o seguinte, você gostaria que a sua filha fosse assediada da mesma forma que você está fazendo? Existem tantas pessoas também à procura de namoro, de paquera, e estão à disposição, mas com respeito. Não é preciso invadir o espaço de ninguém. Parabéns a elas e vamos em frente. Olha,